Aluno do curso de atualização de transporte escolar, vamos então à nossa última aula do nosso módulo de direção defensiva, que é a aula 9. Falaremos de alguns assuntos importantes, começando com a manobra da ultrapassagem, né? Como ultrapassar e ser ultrapassado, e aí iniciamos falando sobre os conceitos. Para que nós entendamos como é o funcionamento da ultrapassagem, né? Então nós trazemos aqui primeiro alguns conceitos trazidos pelo CTB e pelo seu anexo 1, que fala sobre os seus conceitos. Faixa de trânsito, qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tem uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Então é essa área aqui, né, onde transita o veículo, é chamado de faixa de trânsito. Transposição de faixa nada mais é então que a passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra, né? Então ele vai transpor para o outro lado. Passagem por outro veículo, movimento de passagem à frente de outro veículo, que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Então, vamos dar um exemplo. Esses veículos aqui estão se deslocando em menor velocidade, e vem ali o veículo de transporte coletivo público, né? E aí ele está em maior velocidade, ele está em outra faixa, ele está numa faixa distinta. E aí ele só passa. Então ele passa por outro veículo, tudo bem? Não há uma mudança de faixa. Já a ultrapassagem é um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido. Então os dois veículos estão no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando o veículo que está com mais velocidade, necessitando sair. Ele saiu aqui e ele retorna para a faixa de origem, porque a faixa de origem dele é essa faixa da direita. Então, observem que o movimento de ultrapassagem não é somente mudar de faixa e seguir reto. Não, ele tem que voltar à faixa de origem após ultrapassar o veículo que ele se dispõe a fazer, tá bom? Manobra de ultrapassagem, quando houver um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Então essa é a manobra. Trouxemos então aqui os conceitos e a partir daí agora a gente fala sobre as regras de ultrapassagem, que são previstas nas regras e normas de circulação. Inclusive nós já estudamos elas. Nós só vamos fazer uma leitura rápida aqui, porque senão ficaremos redundantes, falando as mesmas coisas aqui, né, nas aulas. Vamos lá. Artigo 29, inciso 9, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Já falamos sobre essa regra, inclusive, lembrando que essa regra ela não pode sobrepor a regra que fala que é proibido ultrapassar em interseções. Sabemos que um cruzamento é uma interseção. Inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito de que venha em sentido contrário. Também citamos isso aqui nas aulas de regras e normas de circulação. Inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Então eu tenho que acionar a luz indicadora de direção ao começar a efetuar na verdade não é ao começar, é com antecedência, né, da manobra. Eu já tenho que estar informando que eu vou executar a manobra.
Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Essa distância lateral ela não tem previsão, também já falamos isso. A única que tem previsão é de 1,5 m para com o ciclista. Retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo, fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Transposição de faixa, nós já falamos então, é a mudança, né, de uma faixa para outra. Artigo 30, incisos 1 e 2. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Inclusive, discorremos muito sobre esse assunto. Artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Também falamos sobre esse assunto. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives, sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. É o que diz o artigo 32. Artigo 33 é aquele que nós discutimos bastante, diz que nas interseções e suas proximidades o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. E aqui eu trago a infração. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo, inciso 2, em interseções e passagens de nível. Infração gravíssima, penalidade, multa vezes 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção do seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Muito bem. Trago agora o conceito de distância de aproximação. Não falamos sobre essa distância. Trago somente agora aqui quando falamos sobre regras de ultrapassagem no sentido de manobra, né, na direção defensiva. A distância de aproximação é uma distância que preciso manter do veículo que quer ultrapassar, mantendo uma aceleração maior que o veículo da frente e ao mesmo tempo observando as regras de segurança para a ultrapassagem já mencionadas. A distância de aproximação é maior que a distância de segmento. Por quê? Porque a distância de segmento é o limite. Se eu passo da distância de segmento, aí eu já estou numa condição de insegurança. Então, a distância de aproximação tem que ser maior que a distância de segmento. Lembrando que para fazer uma manobra de ultrapassagem eu tenho que vir já numa aceleração, certo? Muito bem. Podemos concluir que a distância de segmento é o limite entre a distância de aproximação e a aproximação demasiado perigosa. Muitos veículos colam na traseira do veículo da frente para realizarem a ultrapassagem. E aí eles ficam aqui, e aí eles perdem toda a visão da frente. E aí, para que eles observem quem vem na outra mão, eles ficam fazendo esse movimento lateral, não é? Que é um movimento muito perigoso. Aqui nós temos na imagem uma faixa de trânsito larga, o que não é o que acontece na realidade. As faixas de trânsito, elas cabem certinho o veículo. Então, no momento que o veículo aqui atrás ele vai para a esquerda para olhar à frente, ele já está entrando meio que na contramão ou até comendo um pouquinho de faixa ali com os pneus da esquerda.
Já o veículo que vem numa distância de aproximação sem encostar aqui atrás, obedecendo o limite da distância de segmento, ele vai ter um ângulo de visão da frente maior e daqui ele já vai poder observar se vem veículos nessa mão e aqui ele já pode iniciar o movimento de ultrapassagem. Distância de segurança de manobra. A distância de segura de manobra leva em consideração a largura da pista, a largura e comprimento dos veículos envolvidos na manobra, o tipo de pista, se possui acostamento, tipo de pavimento, quantidade de faixas de trânsito, tipo de fluxo de veículos, velocidade regular da pista, entre outros. Essa distância requer do condutor experiência, observação, conhecimento, atenção e prudência. Distância lateral de segurança. A distância lateral de segurança que temos que ter para com as bicicletas é de 1,5 m. Porém, durante manobras de ultrapassagem e passagem entre veículos motorizados, a distância lateral de segurança varia, levando em consideração os mesmos fatores citados no item anterior, que é a distância de segurança da manobra. O condutor experiente necessita avaliar cada situação, tomando a decisão correta, buscando sempre a segurança de todos os usuários da via. Quais são os fatores citados no item anterior? Vou voltar. Acostamento, tipo de pavimento, quantidade de faixas de trânsito, tipo de fluxos, velocidade regular da pista, comprimento dos veículos, largura da pista. Tudo bem? Muito bem. Os procedimentos para ultrapassagem são, de forma resumida: nas situações de ultrapassagem, o motorista deve verificar antes se o espaço é suficiente para a ultrapassagem, considerando não só a distância em que se encontram os veículos que venham em sentido contrário, mas também o fato de que as velocidades dos veículos que trafegam em sentidos opostos se somam. B. Sinalizar sempre e com a devida antecedência, tanto para o veículo que pretende ultrapassar quanto para o que vem atrás, para que saibam a sua intenção. C. Imprimir velocidade superior à do veículo que deseja ultrapassar, sem colocar em risco a segurança no trânsito. D. Ao ultrapassar outro veículo, só retornar à sua faixa após a ultrapassagem se completar. E. Manter os indicadores de mudança de direção ligados durante toda a ultrapassagem. Em qualquer ultrapassagem, o condutor deverá sinalizar à esquerda e, antes de iniciar a manobra, verificar pelo retrovisor se outro veículo não teve a intenção de ultrapassá-lo. Só depois disso deve iniciar a manobra. Para finalizar, olhar o retrovisor da direita, observando a distância de segurança do veículo ultrapassado, sinalizar e então voltar para sua faixa. F. Ao ser ultrapassado por outro veículo, nunca tentar impedi-lo, sob perigo de oportunizar competição perigosa, facilitar a ultrapassagem mantendo a velocidade que está trafegando. G. Não acelerar o veículo ao ser ultrapassado e, se necessário, diminuir a velocidade a fim de evitar uma emergência ou sinistro. Lembrar que, ao sinalizar, o condutor demonstra sua intenção. Entretanto, isso não lhe dá o direito de mudar de direção sem antes observar as regras anteriormente descritas. Como evitar sinistros com pedestres e outros integrantes do trânsito? Vamos lá. Dentre todos os usuários do trânsito, motociclistas, ciclistas, carroceiros e skatistas são os mais vulneráveis e, na maioria das vezes, o sinistro envolvendo essa classe de integrantes do trânsito tem como consequência o óbito. Por isso, as regras e condutas de trânsito em relação a eles merecem atenção especial. A motocicleta, por ser um veículo pequeno, muito menor que o veículo de 4 rodas, e não ter para-choque, né, a gente fala, né, não tem para-choque, possui características que nos obrigam a ter maior atenção. Uma delas é a dificuldade em definir, em caso de aproximação, qual a velocidade e a distância que a motocicleta se encontra. É por isso que a luz do farol dianteiro tem muita importância para esse tipo de veículo. Quando o farol está desligado, as chances da motocicleta não ser observada aumentam muito. É importante para o motorista, quando for atravessar um cruzamento,
ele sempre observar 2 vezes a via, né, para a questão da aproximação da motocicleta. Porque de um relance é muito difícil a gente já perceber a aproximação da motocicleta. E muitos motociclistas, infelizmente, trafegam com a luz do farol desligado. E dificulta muito a visualização deles. O condutor do veículo de transporte escolar sempre deve buscar observar a presença de motociclistas, ciclistas, carroceiros e pedestres nas proximidades do seu veículo. Procure o contato visual com esses usuários. Dirija com calma, sempre observando o lado direito do seu veículo, próximo da guia da calçada. Observe a aproximação de pedestres e ciclistas pela calçada e faixas de pedestres. Nas rodovias, muito cuidado com o acostamento e com entradas das vias laterais, locais que geralmente possuem aglomeração de pessoas e animais. A principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Quanto mais devagar eu vou, mais consigo ver o contexto e ser visto. Tome muito cuidado na entrega dos alunos, porque sempre tem crianças menores que gostam de ir receber o irmãozinho que está vindo da escola. E aí essa criança se posiciona atrás do veículo ou na frente do veículo sem o motorista perceber essa aproximação. E a partir daí ocorre o sinistro e em sua maioria com óbito. Pontos cegos, como evitá-los? Pontos cegos são lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel de 4 ou mais rodas, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo. Os principais pontos cegos de um veículo de 4 rodas são as partes próximas do chão logo à frente, as laterais, as diagonais da frente, devido à coluna, né, do veículo, e de trás e a traseira do veículo. Vale lembrar que o veículo de grande porte possui maior quantidade de pontos cegos, o que facilita alguns tipos de sinistro. A partir desse entendimento, o motorista responsável pela condução dos veículos de transporte escolar de médio e grande porte devem sempre estar atento, cuidar não somente da sua direção, mas também de outros usuários que se deslocam próximos a ele. Muitos veículos hoje trazem espelhos diferenciados, né, para minimizar esses pontos cegos. Mas mesmo assim, ainda existem pontos cegos em veículos de grande porte e nós devemos ter muito cuidado. É o que eu disse em uma dessas aulas para trás aí, que eu não vou me lembrar qual foi. Não tem problema eu pedir para que alguém balize o veículo para que eu faça uma manobra, principalmente num ponto de embarque e desembarque, para que eu faça com segurança essa manobra, principalmente uma manobra de marcha ré. Buscar sempre nos retrovisores a aproximação de veículos pequenos, principalmente as motocicletas e bicicletas. Observar tudo que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos retrovisores. A primeira dica para evitar que os pontos cegos dificultem sua condução é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, mesmo com os espelhos ajustados durante a manobra de ultrapassagem, em algum momento, certamente o veículo que ele ultrapassa entrará no seu ponto cego. Quando o veículo está te ultrapassando pelo lado esquerdo, que é o certo, a ação do motorista no ponto cego fica até tranquila, no sentido que eu consigo observar pela janela a aproximação dele. O problema é quando o outro veículo, de forma irregular e imprudente, ultrapassa pelo lado direito. E aí eu não consigo ter a visão no ponto cego, por mais que eu tenha o espelho retrovisor do lado direito. Principalmente quando eu faço conversões à direita. E às vezes, devido ao porte do veículo, eu tenho que abrir um pouquinho para a esquerda para realizar a conversão em vias estreitas. E é o grande perigo. Durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, retorno e ultrapassagem, manobras de marcha ré nos locais de atendimento, entre outras, procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nesta região.
O maior índice de sinistros envolvendo motocicletas é a famosa fechada, que é quando o veículo faz uma conversão à direita sem acionar o sinal luminoso, abalroando a motocicleta em sua lateral, pois a mesma se encontrava trafegando à direita do carro em seu ponto cego. Sempre sinalize com antecedência sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um sinistro, e às vezes aquela simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos e evitar o sinistro. Nas paradas para embarque e desembarque de escolares, antes de realizar qualquer manobra, procure observar a presença de pessoas próximas ao veículo. Nesses locais é normal a grande quantidade de crianças aglomeradas, brincando, pais buscando seus filhos, na maioria das vezes estacionando os veículos em fila dupla, desrespeitando as regras. Essa movimentação de pessoas na via traz consequências perigosas, pois muitas delas se encontram nos pontos cegos do veículo, principalmente a retaguarda. É o que nós dissemos agora há pouco, né? Importância do comportamento seguro. A condução do veículo de transporte escolar está suscetível a muitas situações adversas. O tamanho e o peso do veículo, que requerem uma habilidade maior do motorista, a dificuldade na observação do contexto ao redor do veículo devido aos diversos pontos cegos, as constantes manobras de aceleração e frenagem, conversões e paradas para embarque e desembarque dos alunos, o relacionamento direto com inúmeros passageiros que retiram a atenção necessária à condução do veículo, entre outras tantas situações que requerem um comportamento seguro, que requerem uma atitude e uma habilidade maior desse motorista. A condução segura do veículo especializado de transporte escolar é uma atitude a ser buscada constantemente. Devido à estrutura pesada dos veículos de grande porte, em caso de sinistro, as consequências estruturais serão pequenas para o veículo do transporte escolar, por ser um veículo grande. Porém, não pode ser dito a mesma coisa para os outros envolvidos, como, por exemplo, os veículos pequenos, as motocicletas, as bicicletas, os pedestres e principalmente os escolares transportados no veículo. Quando nós falamos que as consequências são pequenas, são consequências estruturais, né? Estruturais do veículo, tá? Mas consequências para os outros envolvidos, principalmente as pessoas que estão dentro do veículo, são consequências grandes, né? Consequências ruins. São inúmeros os casos de sinistros que vitimam ciclistas, pedestres e escolares transportados. Por todas essas causas, se exige do condutor profissional do veículo especializado o curso que você tem realizado, tanto o curso de formação quanto o curso de atualização. O comportamento exigido deste condutor é um comportamento profissional, exemplar, defensivo, atento, educado, ético e moral. É por isso que, lá quando ensinamos sobre crimes de trânsito, as consequências para os motoristas que trabalham com transporte de carga e de passageiros, né, existem as agravantes, né, são situações que agravam o crime. Porque se espera de motoristas que trabalham com esse tipo de serviço uma postura exemplar, e não o contrário. Deve-se conhecer e praticar as regras de circulação e conduta, obedecer às leis do trânsito, aplicar os 5 elementos da direção defensiva, ser educado com os alunos que transportam e com os demais usuários da via, não ser negligente com suas funções, com seu veículo, com os horários a serem cumpridos pela empresa. Todo transporte escolar trabalha com o fiel cumprimento do horário, da linha que o veículo percorre. Se eu, como motorista, chego atrasado para o serviço, já serei negligente com algumas ações obrigatórias que eu realizo antes de colocar o veículo em movimento. E a partir daí, ocorre uma sequência de negligências nas demais. É uma bola de neve. O condutor profissional não pode ser imprudente. A imprudência gera o sinistro. E quando falamos em imprudência, não são somente as desobediências às regras de trânsito,
mas também as dicas e regras da direção defensiva. Uma das mais importantes é obedecer a distância de segmento, que nós já falamos, né? E a distância de segmento ela vem ligada ao controle da velocidade. Álcool e substâncias psicoativas. Por incrível que pareça, existem profissionais que trabalham alcoolizados. E esse é um grande problema que afeta uma grande parcela da população. Imagine então um condutor profissional de transporte escolar trabalhar alcoolizado. Além de errar por trabalhar alcoolizado, esse profissional erra duplamente por estar no trânsito, colocando a sua vida e a vida dos outros em perigo. Conduzir sob efeito de bebida alcoólica, conforme legislação vigente, é um ato infracional e criminoso, uma vez que a bebida alcoólica é responsável por grande parte dos sinistros automobilísticos com ou sem vítimas. O álcool absorvido no organismo afeta completamente nossa capacidade de conduzir um veículo, pois deprime os centros de controle do cérebro, levando às seguintes consequências: redução da capacidade de reação. Leva o indivíduo a um estado de relaxamento com retardamento dos seus reflexos, diminuindo a coordenação motora. Nós já falamos dessa capacidade que é reduzida quando mostramos o exemplo da distância percorrida na frenagem, né? Aquela distância de reação nada mais é por causa quando o motorista ele está alcoolizado, ele diminui o tempo de reação e então ele percorre uma distância maior. Então observa-se que uma vez transcorrendo uma distância maior, a possibilidade de ocasionar o sinistro é maior, né? Porque as reações dele diminuem, o tempo da reação dele diminui. Redução de inibição. Elimina a inibição, tornando o condutor mais imprudente e agressivo, assumindo assim maiores riscos. Então, os condutores que ingerem bebida alcoólica e dirigem, né? Eles acham que eles são, em determinado momento, eles acham que eles são super-homens, né? Eles começam a ter atitudes que em sua capacidade, em sua normalidade, eles não realizariam. Eles acham que eles têm um maior domínio no veículo, eles começam a agir de forma mais agressiva, eles aumentam a velocidade do veículo, né, conduzem com uma velocidade acima da normal. Eles começam a assumir riscos que em sua normalidade eles não assumiriam, tá? Debilitação do controle neuromuscular. Diminui a habilidade de mudar a atenção de um acontecimento para outro ou de fazer duas coisas de uma só vez. Então nós temos uma capacidade de conseguirmos fazer várias coisas ao mesmo tempo. A prática de direção já nos mostra isso. Eu consigo observar a via, eu consigo mudar a marcha, eu consigo pisar no freio, pisar na embreagem, pisar no acelerador, virar o volante, dar a seta. Eu consigo fazer várias coisas com o meu corpo ao mesmo tempo, olhar no retrovisor. Porém, quando eu faço a ingestão de bebida alcoólica, né? Essa capacidade ela diminui. E aí eu já não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou três ou quatro, né? Eu consigo só fazer isso ou só fazer aquilo. Eu preciso ter mais concentração para focar, né? Porque essa debilitação ela ocorre, né? Então eu não consigo ter vários controles neuromusculares ao mesmo tempo. E por fim, a dificuldade de visão, que eu começo a ter dificuldade em analisar corretamente duas coisas muito importantes, que são a velocidade dos veículos e a distância, né, que eles estão. Eu perco essa percepção da visão, certo? Então eu acredito que um veículo está longe, mas às vezes ele está perto, né? Ou ele está devagar e ele está acelerado, em aceleração. Então eu perco essa percepção, ok? Quando eu faço ingestão de bebida alcoólica. Tudo bem, pessoal? Então são essas 4 características comprovadas cientificamente que a bebida alcoólica traz
para a direção veicular. O efeito do álcool no organismo vai depender muito do organismo de cada um. Para se analisar o efeito do álcool no organismo, tem de se levar em consideração a massa corpórea. Pessoas que têm mais massa corpórea, né? Então, o efeito do álcool, para ter o mesmo efeito que outras pessoas, tem que ter, beber mais, vamos dizer assim, né? Então, a massa corpórea interfere. O que mais? Quantidade de alimentos e água ingeridos. Para o álcool fazer efeito, né, numa pessoa que bebe mais água, ele também demora, certo? E também a pessoa que comeu, ingeriu, né, principalmente comidas com gordura, tá? Então, também o álcool nesse organismo, ele tende, a pessoa que bebe mais água, ele tende a demorar, a não fazer tanto efeito, né? Tanto é que costuma-se dizer para pessoas não ficarem alcoolizadas, né? Não estou na questão da direção, mas uma questão só de beber mesmo, né? Para que não dê dor de cabeça, esse tipo de coisa. Não passe mal, a pessoa ingerir vamos dar um exemplo, uma quantidade X de bebida alcoólica e uma mesma quantidade de água. A água, ela reduz o efeito. Quantidade de bebida ingerida. Se eu beber pouco, a ação do álcool será pouco no meu organismo. Se eu beber muito, né, se eu beber mais quantidade, né, terei mais quantidade de álcool. E até vai da questão também do tipo de bebida, né? Tá? Tem bebidas que possuem mais quantidade de álcool do que outras, né? E por fim, o tempo transcorrido após a ingestão. Quanto mais tempo demorar, né, menos efeito o álcool vai fazendo, certo? Ele vai diminuindo o efeito. Tudo bem? Infração de trânsito conforme o CTB. Condutores flagrados no teste do etilômetro com concentração de álcool de 0,05 mg por litro a 0,33 mg por litro serão autuados pelo artigo 165 se forem flagrados, né? Infração gravíssima, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. As penalidades são multa vezes 10, suspensão de dirigir por 12 meses e curso de reciclagem para condutor infrator. Já os condutores flagrados no teste do etilômetro com concentração de álcool acima de 0,33 mg por litro, além do artigo 165, que é o que nós acabamos de ler, responderão por crime de trânsito previsto no artigo 306, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Agravantes do crime de trânsito. Nós já falamos sobre isso, mas eu trouxe novamente aqui. Lembrando que no caso do crime, conforme o artigo 298 do CTB, os agravantes para aplicação da penalidade são: artigo 298. 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Observe que os itens 1 e 5 remetem diretamente ao transporte do motorista que transporta passageiros. Então, se você for dirigir, não beba. E se for beber, não dirija. De forma alguma, misture sua profissão com a bebida alcoólica. Caso você tenha essa prática, procure ajuda médica especializada imediatamente. Tá? A bebida alcoólica por si só já é um problema sério, mesmo que eu não vá dirigir. Tudo bem? No momento que eu bebo e vou dirigir, eu aumento esse problema em milhares de vezes. Porque a situação da direção é uma situação que necessita dos sentidos apurados, da atenção, da concentração. E como nós mostramos aqui, quando eu faço a ingestão de bebida alcoólica, eu debilito todos esses sentidos. Eu debilito a atenção, eu debilito a visão, eu debilito o tempo de reação, a concentração. Então, eu deixo de lado o que mais importa na hora da direção veicular. Tudo bem? Então, é por isso que não se pode, é por isso que a lei que estamos vivendo hoje é a lei seca, tá? Então, eu trouxe aqui consequências.
tanto da infração quanto do crime de trânsito para o caso de condutores flagrados na direção veicular com ingestão de bebida alcoólica. Tudo bem, pessoal? Substâncias psicoativas. Uma substância psicoativa, ou também chamada de psicotrópica ou droga psicotrópica, é uma substância química, né, através de remédios que nós tomamos, que agem principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, muda o humor, o comportamento e a consciência. A substância psicoativa, pessoal, elas podem ser lícitas e ilícitas, né? As ilícitas, elas estão dentro aí do que chamamos de drogas ilícitas, né? Cocaína, rebite, maconha e por aí vai, certo? E temos as drogas lícitas. As drogas lícitas são os remédios, né? Os remédios aí que eles vão desde remédios liberados até tarja vermelha até tarja preta. Alguns condutores profissionais que dirigem, sejam por pura responsabilidade ou para afastar o cansaço dos longos períodos de direção, ingerem drogas e medicamentos para afastar o cansaço e o sono. Eu conheço casos de motoristas que usam remédios para dor muito forte, e esses remédios eles alteram a percepção, a concentração, o foco, né? Porque dirigem muito tempo e já estão com uma certa idade, e aí tem problemas de coluna, tem problemas de circulação, né? Então aí começam a fazer uso indiscriminado de remédios, e esses remédios alteram a dirigibilidade. O enorme risco gerado por essas substâncias é o adiamento da necessidade natural do descanso do organismo e o surgimento dos efeitos colaterais perigosos, como alterações sensoriais, tonturas, sonolências, entre outros. Existem remédios que é para adiar o sono, né? Que também não são recomendáveis. No caso dos remédios, cabe ao profissional conhecer detalhadamente o medicamento que utiliza, ler atentamente a bula, prestar atenção especial aos possíveis efeitos e tomar as medidas de segurança recomendadas pelo médico. Pessoal, finalizamos aqui então a parte de direção defensiva, né? A nossa aula 9, certo? Finalizamos aqui e na próxima aula falaremos então do próximo módulo, né? Que é o módulo de noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social. Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus.